Então vamos começar a aula de hoje. Meus amados, hoje eu quero falar o assunto, de todos os assuntos que eu gosto da Bíblia, esse é o que eu mais gosto de falar, é o que eu mais gosto de estudar, é o que eu mais gosto de compartilhar. De todos os assuntos da Bíblia, para mim esse aqui é o medalha de ouro. Eu não sei se vocês lembram, mas a última aula que nós tivemos, nós falamos sobre as classes de pecado. Nós falamos sobre iniquidade. Não sei se vocês lembram, mas falamos sobre iniquidade. Falamos sobre as classes de pecados. Falamos que não tem pecadinho nem pecadão. Aliás, tem pecadinho e tem pecadão. Então, demos textos bíblicos para corroborar com essa afirmação. Então, na última aula, falamos bastante aí sobre a questão da iniquidade, dos pecados e etc. E eu concluí a última aula já lançando luz para a aula que viria, né? Porque os textos bíblicos que nós olhamos e observamos na última aula nos apontou para a depravação total do homem. O homem que está depravado em pecado, o homem que caiu em pecado, os textos que lemos, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, que não há nenhum justo sequer, que Deus procurou um justo e não encontrou. Então, essa depravação total, esse estado caído que o homem se encontrou ou se encontra, isso então aponta para o momento, né? O momento ali que nós vamos entrar agora. Porque haja visto que se o homem está caído, se o homem está em pecado, se o homem está destituído da glória de Deus, ora, como que esse homem então é salvo? Você pode me perguntar, pastor, última aula você falou que biblicamente que o homem está caído, o homem está em pecado, o homem está fora da vontade de Deus. O senhor falou na última aula que o livre-arbítrio, inclusive quem achou o versículo falando livre-arbítrio, pode mandar no grupo aí enquanto eu vou falando, que eu vou ler. Eu deixei um deverzinho de casa, os irmãos que acharem o versículo escrito livre-arbítrio, mande aí no grupo, por favor. Então, no final da última aula, nós falamos que o homem perde este poder de tomar decisões livres de condicionamento. Então, e agora? Como é que há essa salvação? Né? Como é que acontece tudo isso, pastor? Se o homem está caído, se o homem está depravado, se o pecado nos destituiu da glória de Deus, como é que o homem se salva? Bom, para isso, para nós começarmos, né? Eu sempre gosto de pegar um texto para dar partida na aula. Eu quero primeiro tematizar a aula de hoje é sobre os tempos da salvação. O tema da aula de hoje é os tempos da salvação. E o texto base para nós aqui nessa noite é Efésios capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Anote aí por gentileza. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, tá? Eu vou fazer a leitura aqui com vocês de Efésios, capítulo 2. Diz assim: E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Calma aí para nós não perdermos aqui. Ele nos vivificou enquanto nós estávamos mortos em ofensas e em pecados. Tem tradução que fala em delitos e em pecados. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, olha isso daqui, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, olha para você ver aqui esse texto do apóstolo Paulo, para nós começarmos essa aula de hoje. Olha para você, que texto rico, meu irmão. Eu leio isso daqui, a minha alma se revigora. Isso aqui é um sopro de oxigênio no meu espírito. Olha aqui o estado que o homem está. O homem está morto em delito, morto em pecado, morto em ofensa, morto em iniquidade, morto em transgressão, morto numa vida pecaminosa. Mas aí vem Deus e nos vivifica. Essa aula eu vou dar muito glória a Deus, meu irmão, porque vem Deus e nos vivifica. E olha para você ver uma coisa interessante, para nós darmos aqui o pontapé inicial. Nesse momento que Paulo está falando, que nós estamos como mortos, né? Porque não é o corpo de carne e osso que está morto, mas é a vida espiritual. A nossa alma está morta em delito e em pecado. Olha para você ver, e nesse estado que Paulo compara a nossa vida, ele fala assim, que ele vem e nos vivifica. Então eu começo a entender aqui, a pontuar com os irmãos, que a salvação, ela tem como fator inicial Deus e não o homem. Peraí. Paulo está falando que é como morto. Eu pergunto para vocês, e vocês podem até anotar se quiser. Morto ouve? Morto fala? Morto crê? Morto tem fé? Peraí. Paulo está falando que nós estávamos como mortos, em ofensas, em pecados, em delitos. Morto por acaso tem condição de crer em alguma coisa? Morto tem condição de ir até a Cristo? Talvez alguém use até um exemplo, eu já vi usarem um exemplo assim, falando assim, olha, quando você prega o evangelho para alguém, é como se você lançasse uma corda no fundo, a pessoa está lá no fundo do poço, em pecado, aí você lança uma corda, se a pessoa aceitar pegar a corda, se a pessoa quiser pegar a corda, se a pessoa, ou seja, você tira a centralidade, o protagonismo da salvação de Deus e coloca no homem pegar a corda ou não pegar a corda. Mas Paulo está falando que nós estávamos mortos. Eu pergunto para vocês, se eu chegar de um lado de um morto e jogar uma corda, ele pega a corda, senhoras e senhores? Se eu chegar do lado de alguém que está morto e jogar uma corda, ele se vira, ele se mexe, ele tem alguma atitude, ele tem alguma reação, ele está morto, meu irmão. Pera lá, se você jogar uma corda para o morto e ele mexer, é porque ele não está morto. Você pode até correr dessa pessoa, que ele não está morto. Então, se está morto, ele não tem condição nele de reagir, de fazer algo, de pegar a corda. Eu estou usando um exemplo aqui, né, de lançar uma corda. Então, ele não tem condição de reagir, de fazer, de tomar alguma atitude por si só. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, que está dizendo que nós estávamos como mortos, é o mesmo apóstolo Paulo que fala assim, e ele nos vivificou. Meus irmãos, não foi eu que ressuscitei porque quis, não foi eu que falei assim, vou sair dessa vida de pecado e vou buscar a Deus. Não, senhoras e senhores, é Deus que nos vivificou, foi
Deus que foi atrás de nós. Não é o morto que quis pegar a corda naquela ilustração que eu acabei de citar. Não é o morto que quis pegar a corda. Foi Deus que me ressuscitou para pegar a corda. Oh, glória! Não foi o morto que quis reagir ao chamado de Deus. Foi Deus que vivificou, que ressuscitou, para que pudesse então nós termos reação ao chamado de Deus. Então, esse primeiro momento, essa primeira observação aqui, eu falo com os irmãos que, de fato, o ator principal, o protagonismo da salvação é Deus e não nós. Então, esse daqui é o primeiro. O que eu entendo de salvação, meus amados, é exatamente aquilo que quebra o nosso ego. Se prepare, porque nessa aula, meu irmão, o meu ego, o meu eu, será quebrado pela palavra de Deus. E eu já comecei por esse texto de Paulo, que morto não tem condição de fazer nada. Então, queridos e amados, nós vamos chegar no céu, mas não é porque nós somos bonitinhos, maravilhosos, e porque nós somos os melhores que tinha. Não. Eu estava morto. Foi Ele que me vivificou. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Paulo vai citar aqui naquele versículo que toda a igreja conhece. Ele fala assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Pega aí, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós. Isso o quê? Isso o quê? Olha o que ele falou primeiro. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso está falando do que ele disse antes. Ou seja, a graça e a fé não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Oh, meus irmãos, isso aqui é lindo demais, que coisa linda. Pela graça nós somos salvos. Sabe por quê? Não há merecimento em nós. Não há merecimento na nossa pessoa. A salvação não é meritória. A salvação não é pelo que eu faço. A graça vem dele, é dom de Deus. A fé vem dele, é dom de Deus. A própria Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então nós somos salvos unicamente pela graça, ou seja, não é merecido, é dado. Não é merecido, é dado. Não é porque eu faço alguma coisa. E Paulo ainda fala, não é por obra, não é por obra, para que ninguém se glorie. Porque se alguém entrar no céu dizendo assim, estou aqui porque jejuei, estou aqui porque orei, estou aqui porque li a palavra todos os dias, estou aqui porque eu fui uma boa pessoa, estou aqui porque eu fiz ação social para todo mundo, estou aqui porque eu fui bonzinho, estou aqui porque eu fui gente boa com todo mundo, haveria mérito no ser humano, haveria mérito naquela pessoa. Ou seja, ainda que seja 0,0001, a pessoa teria participação na salvação. Ou seja, não foi Jesus que o salvou, ele salvou-se junto com Jesus. Se tiver 1% de participação humana, não foi Jesus que salvou, tem mérito humano no meio, tem mérito misturado no meio. É por isso que o apóstolo está falando assim, não tem mérito, não é por obra. Ninguém vai poder bater no peito no céu, dizendo eu fiz, eu fui bom, eu fui o melhor. Ninguém vai poder bater no peito no céu, dizendo que faz, que acontece, que consegue. Paulo está dizendo assim, é pela graça e é por meio da fé. E isso daí, meus amados, não vem de vós. Olha, eu vou dar mais um texto aí, eu peço que vocês anotem, por gentileza. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Anote aí, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 44. João 6, 44. João 6, 44. A palavra de Deus diz assim, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Calma aí, calma lá. Isso aqui é Jesus que está falando. Jesus está dizendo assim, ninguém vem a mim,
se o Pai que me enviou não trouxer. Peraí, calma. Eu já estou começando aqui a abrir uma cortina diante de você, para você entender que acima da atmosfera humana tem a atmosfera divina. Calma aí, calma. Uma outra aula, em outro momento, nós vamos falar sobre responsabilidade humana e soberania divina. Mas isso é numa outra aula, num outro momento. Mas olha só, eu já estou começando a abrir aqui uma cortina para que você veja um horizonte que foi... Mas, pastor, mas foi eu que fui. Olhando de baixo para cima, foi você que foi até Jesus. Mas olhando de cima para baixo, o Pai te trouxe até Jesus. Ei, meu irmão, eu dou aleluia demais com isso daqui. Não é você que decidiu num belo dia entrar numa igreja. Não foi você que decidiu num belo dia ir buscar a Deus. O Pai te chamou. O Pai te convenceu, o Pai gerou uma circunstância na sua vida, o Pai gerou uma circunstância na sua história, o Pai gerou algo, aconteceu algo, alguém adoeceu, algo deu errado, uma porta se fechou, aconteceu, você entrou numa crise existencial, você entrou num problema dentro da família, alguma circunstância aconteceu. Lembra de Jairo, que a menina adoeceu e isso fez Jairo sair de casa e ir até Jesus? Lembra? Então, uma circunstância foi gerada pelo Pai e o Pai te trouxe a Jesus. Na sua visão, foi você que caminhou, mas na visão de Deus para a terra, foi o Pai que te trouxe até Jesus. Então, o que Jesus está falando? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Pastor, mas peraí. Mas eu me arrependi, eu sei que você se arrependeu, mas você sabe quem que provoca? Paulo está falando, meus irmãos, Paulo está dizendo que a graça vem de Deus, não vem de nós. A fé vem de Deus, não vem de nós. Mas pastor, e o arrependimento? Anota aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e 26. Anote aí. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e 26. A palavra de Deus diz assim: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Meus irmãos e meus amados, olha esse texto. Instruir com mansidão os que resistem, a ver porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Até o arrependimento não vem de você. Oh, glória! Irmão, até o arrependimento. Paulo está falando que a graça vem de Deus. Paulo está falando que a fé vem de Deus. Jesus está falando que ninguém vai até ele se o Pai não trouxer. E agora o mesmo Paulo está falando assim: quem dá o arrependimento é Deus. Então, nesse processo de salvação, eu disse para os amados na outra aula que nós estávamos caídos em pecados, depravados, destituídos da glória de Deus. Se nós estamos, como Paulo disse, antigamente mortos em delitos e em pecados, eu não tenho condição de crer, eu não tenho condição de me vivificar, eu não tenho condição de me arrepender, eu não tenho condição de me salvar, eu não tenho condição de ter fé por mim mesmo. Então a Bíblia já começa a falar que a graça vem de Deus, a fé vem de Deus. Foi eu que me vivifiquei? Não, Ele me vivificou. O próprio apóstolo Paulo está falando assim: Deus dará arrependimento. Então esse processo, pastor, mas a Bíblia fala para todo lado para mim me arrepender. Sim,
Ele fala para mim me arrepender. Na minha ótica, eu tenho que me arrepender todos os dias. Mas esse arrependimento é o Espírito Santo que provoca na minha vida. É Deus que dá esse arrependimento para que eu consiga fazer. Irmãos, tudo aquilo que Deus manda eu fazer, eu preciso da ajuda dEle, da ação dEle, para que eu consiga fazer. Por exemplo, Deus manda nós sermos santos. Sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, eu consigo ser santo? Se o Espírito Santo falar assim, não vou te ajudar, não vou estar com você, não vou te ajudar em nada, você consegue ser santo? Lógico que não. A única coisa que eu consigo fazer sem a ajuda de Deus é pecar, é cair, é falhar, é entrar em iniquidade, é entrar em transgressão, é viver uma vida de pecado. Agora, para ser santo, eu preciso da ação do Espírito Santo. Para me arrepender, eu preciso ser convencido pelo Espírito Santo. Para mim mudar de vida, eu preciso da ação do Espírito Santo. Para mim ter o fruto do Espírito, eu preciso ter a ação do Espírito Santo. Então, olha o processo da salvação. A humanidade está caída. A humanidade não consegue se levantar. É por isso que Deus vem até a humanidade para trazer salvação até nós. E olha como a Bíblia vai tirando, talvez alguns irmãos que estão aqui ouvindo, estão acostumados a ouvir uma outra palavra, a ouvir que é nós que temos que fazer, que nós que somos, nós que fazemos, o eu, ao eu humano, eu que faço, eu que creio, eu que vou, eu que me santifico, eu que permaneço, eu que não sei o que, eu que... E olha como eu, devagarzinho aqui, nós estamos tirando eu e colocando Deus. Tirando eu e colocando Deus. Eu já estou dizendo que é Deus que dá graça, Deus que vivifica, Deus que dá fé, é Deus que traz até Jesus. Olha como é que o eu já saiu do holofote e agora está Deus no centro. Olha que coisa linda. Agora é Deus que está no centro e é Deus que dá o arrependimento. Pastor, mas como assim? Então eu não faço? Eu não mereço? Irmão, anota outro texto aí. Agora esse aqui você prepara, meu amigo. Prepara que isso aqui é para abalar a estrutura de qualquer um, hein? Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 9. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo de número 9. Nós vamos ler versículo 13 até o versículo 23. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 13 ao 23. Palavra de Deus diz assim, como está escrito, amei já... Preste muita atenção nisso aqui, meus amados. Isso aqui vocês podiam até abrir a Bíblia para vocês acompanhar. Romanos 9, 13 ao 23. Olha aqui, como está escrito. Eu vou ler até devagar. Amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, pelo amor, vou repetir isso aqui. Isto não depende, isto que? Misericórdia, é o que Paulo está falando, isto que? Misericórdia. Isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadecer-me-ei de quem quer, e endurecerei a quem quiser. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro poder sobre o barro,
para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória que já dantes preparou. Meus irmãos, isso daqui é o maior choque. Você já viu quando a pessoa chega no hospital quase morrendo, que a pessoa vem com aquele desfibrilador e dá aquele choque no peito do peão, que ele às vezes até ressuscita? Meu irmão, isso aqui é o desfibrilador de Deus no nosso peito. Isso é o desfibrilador para aquele que acha que conquista o céu pela sua força, pela sua capacidade, pela sua obra. A Bíblia está me dizendo aqui que não depende de quem quer nem de quem corre. Deus manifesta a sua misericórdia. O centro novamente é Deus. Oh, glória! Isso é a queda do egocentrismo humano. É Deus sendo o centro da salvação. Meus amados, nós estamos no evangelho nos dias de hoje que coloca o homem no centro da vontade de Deus. Nós estamos vivendo um evangelho que coloca o homem, talvez os irmãos aqui já ouviram algumas frases aqui de alguns pastores ou pregadores falando que o homem é o centro de Jesus, que o homem ele não é pecador. Daqui a pouco eu vou chegar nessa parte para vocês entenderem, mas colocando o homem em destaque, um evangelho egocentrista, colocando o homem como centro, a causa da salvação. Não, é o homem que está decidindo e escolhendo tudo. Parece que eu estou mostrando aqui para vocês que o protagonista, o centro é Deus, quem faz é Deus, quem salva é Deus, quem muda é Deus que dá graça, que dá fé, que dá o arrependimento. Olha só, ele é o oleiro que faz o barro, glórias a Deus, ele é. Mas pastor, peraí, mas e aquele texto que o apóstolo Tiago fala? Vamos ler ele agora, anota aí Tiago, capítulo 2, versículo 20 até o 26. Anota aí. Porque às vezes você pode estar perguntando, pastor, mas e o que Tiago fala lá no capítulo 2, no versículo 20 até o 26? Opa, nós vamos ler agora para a gente entender o que Tiago... Será que o que Tiago está falando aqui está contradizendo, irmãos? Será que a Bíblia, finalmente nós encontramos uma contradição na Bíblia? Será que agora nós vamos se deparar com um muro, uma parede? Vamos ler aqui, Tiago 2, 20 e 26. A palavra de Deus diz assim: mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificado pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Eita, pastor Elias, agora sai desse BO aí agora, sai desse problema, ô glória, sai desse problema, pastor Elias. O Tiago está falando que a fé sem obra é morta, que o pessoal foi justificado pelas obras. E agora, o senhor começou tão bem falando aí que a graça vem de Deus, a fé vem de Deus, o arrependimento vem de Deus. O senhor falou que não depende de quem quer, de quem corre, citou um monte de versículo. E agora, Tiago jogou o seu castelo por terra. Tiago jogou tudo no chão. Ele falou que o povo aí foi justificado pelas obras. Está falando aí que a fé sem obra é morta. Irmãos, parece contraditório, mas não é. A questão
é que, anota isso aí, anota, pega a tua caneta. A questão é que as obras não salvam, porém, os salvos têm obras. Anota isso aí. As obras não salvam, porém, os salvos têm obras. Irmão, vamos comentar essa frase que eu acabei de dizer. As obras não salvam, porém, os salvos têm obras. O que Tiago está falando aqui não é contraditório o que Paulo fala. Não é contraditório. Você sabe por que não é contraditório? Se você tiver aberto aí o texto áureo que nós lemos hoje, que é Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 10, você vai ver que no último versículo, que é o 10 que nós lemos, está dizendo assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Olha o que o Tiago falou, Paulo também falou. Eu vou ler de novo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nelas. Irmãos, olha para você ver. Pastor, o Tiago está falando que a fé sem obra é morta. Óbvio. O que Jesus falou? Jesus falou que pelo fruto se conhece a árvore. Irmão, não adianta ter folha bonita, igual aquela figueira, toda cheia de folha, toda bonita, toda verde, toda aparente, parece que é linda, diz que tem fé, diz que é salvo, diz que é cristão, diz que é servo de Deus, diz que é profeta, diz que tem fé, mas a fé sem obra é morta. Se não tiver fruto de arrependimento, é cortado o galho e lançado no fogo. É o que a Bíblia me fala. Então olha para os irmãos verem, todos que estiverem ouvindo esse estudo. Meus irmãos, não é que é contraditório. Tiago está enfatizando para os irmãos daquela época o seguinte: ei, queridos, não adianta só falar com a boquinha, não. Não adianta só sair dizendo aí, eu tenho fé, eu não preciso fazer nada, eu sou salvo pela fé, eu não preciso fazer nada, é pela fé. Meus amados, não é que eu faço para me salvar, eu sou salvo, por isso eu faço. Anota isso daí. Eu não faço boas obras para ser salvo, eu sou salvo, por isso tenho boas obras. Eu não tenho frutos para ser salvo, eu sou salvo, por isso eu tenho frutos. Eu não me santifico para ser salvo, eu sou salvo, por isso me santifico. Oh, glória, aleluia. Como diz o pastor Júnior Trovão, vai grandão da Galileia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, olha para você ver. O que Tiago está falando está em consonância com aquilo que o apóstolo Paulo está falando lá em cima, no texto de Efésios. Então, agora, você, obviamente, não paga preço para entrar no céu, entendeu? Tem um hino aí mais antigo, né? Os irmãos não sei se conhecem, mas tem um hino mais antigo que fala: nossa, eu estou pagando um preço para poder chegar no céu. Ah, coitadinho, ai, anjinho, você está pagando preço, amado. E o que é que Jesus fez na cruz por você, hein? Jesus não veio aqui abrir uma possibilidade, ele veio salvar. Vou falar de novo. Ele veio salvar, ele não veio abrir uma possibilidade, ele não veio abrir uma mega sena que você joga um número e talvez você é contemplado. Ele veio salvar. É diferente. Então nós não estamos pagando preço para morar no céu. O preço já foi pago na cruz do Calvário por Jesus de Nazaré. Jesus não precisa de ajuda para te salvar, ele já pagou o preço na cruz. Meus irmãos, quando Jesus estava no finalzinho da crucificação, ele disse assim: está consumado. Eu vou falar mais uma vez: está consumado. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que não precisa do Elias Barbosa fazer nada. De obra não. A salvação está consumada na cruz. O preço que havia de ser pago foi pago. Eu tenho obras não para ser salvo. Eu tenho obras porque eu sou salvo. Eu tenho frutos não para ser salvo.
eu tenho frutos porque eu sou salvo. Eu jejuo, eu oro, leio Bíblia, fujo da aparência do pecado, vigio para não cair, não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Bom, eu espero que tenha ficado bem claro e que tenha ficado bem nítido. Pastor, eu entendi aí que o senhor colocou esse negócio aí do texto de Tiago, tá bacana, mas espera aí, o reino de Deus não é tomado à força? Oh, glória! Anota aí, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 12. Vamos ler o versículo que fala isso, amém? Vamos para o texto, vamos para a Bíblia, vamos navegar na palavra, hein, meus irmãos? Vamos navegar na palavra. Mateus capítulo 11, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Em outras palavras, em outras versões, fala que o reino de Deus é tomado, é conseguido à força. Eita, pastor, agora, se Tiago não derrubou a casinha, esse daí vem para derrubar. O reino é tomado à força. Pois é, você sabe o contexto desse texto? Eu falei com os irmãos ali nas primeiras aulas que nós temos que estudar o versículo, o texto explica o contexto explica o contexto, e quando você cruza textos, você também explica o texto. Então, o contexto desse texto é os discípulos de João vindo até Jesus. João condenou o pecado de Herodes, estava preso. João bateu uma dúvida e ele falou com seus discípulos: vai lá até Jesus e procura saber se é ele mesmo que adivinha ou se vai vir outro. Quando os discípulos chegam lá, eles chegam até Jesus e ele fala assim: olha, João mandou perguntar, mestre, se é o senhor mesmo que há de vir ou se vai vir outra pessoa. Como é que é? E Jesus responde, fala com João que os cegos estão enxergando, o surdo está ouvindo, os mortos estão ressuscitando. Fala com ele que está acontecendo isso. Aí os discípulos vão embora, resumindo, vão embora, e ele continua falando com quem está ali. Ele fala assim: ó, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, se conquista o reino dos céus, a força, é tomada a força. Então, olha para você ver, dos dias de João Batista até agora, Jesus está falando isso há 2000 anos atrás. Ele está fazendo referência, primeiro, ele está fazendo a referência à época de João Batista, que ele estava preso e ele estava tendo que conquistar ali a força. Ele estava fazendo referência, Jesus está fazendo referência à oposição e à perseguição que haveria sobre aqueles que amam o nome de Jesus. Ou seja, teria que ser a força, porque a perseguição, os mártires da igreja, as pessoas seriam mortas, decapitadas, principalmente naquele início ali da igreja, foi muito sangue derramado. E outra coisa, por que é tomada a força? O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer da nossa luta contra a nossa carne. Olha para você ver, que é servir aos santos. Ou você vai me dizer que você acorda de manhã com uma vontade tremenda de jejuar. Você acorda de manhã com uma vontade tremenda de dobrar o joelho e orar 1h30. Você acorda com uma vontade de ler 20 capítulos da Bíblia. Meus irmãos, a nossa luta contra a nossa carne é todos os dias. Então, quando Jesus fala que o reino de Deus é tomado à força, porque há uma batalha contra a nossa carne, há uma batalha contra Satanás, há pessoas de todo lado, de toda maneira, tentando nos desanimar, mas isso em nenhum momento é uma base ou uma referência para dizer que nós merecemos a salvação, para que nós conquistamos a salvação, para que nós compramos a salvação. De maneira nenhuma. A salvação, repito, é graça, mediante a fé, que não vem por obra, para ninguém se gloriar. Então, logo, eu tomo a força, eu faço, porque eu sou salvo. Irmãos, coloque isso na sua mente. O que você faz para Cristo, por Cristo, pela obra de Deus, não é para ser salvo, é porque você foi salvo. Mude esse jeito de falar. Ah, pastor, eu estou me santificando porque eu quero morar no céu. Não.
Eu fui salvo, pastor, por isso eu estou me santificando. Meu irmão, a salvação é mérito exclusivamente de Cristo. Por quê, pastor? Porque se o homem pudesse se salvar, Jesus não precisava vir na terra. Se o homem pudesse se salvar, Jesus não precisava morrer na cruz. Se por algum percentual, menor que seja, o homem conseguisse se salvar, Jesus não precisava se despir da sua glória, vir como cordeiro, como ovelha muda, morrer por morte de cruz e nos salvar. Então, o mérito da salvação é toda de Cristo. Bom, agora eu quero discorrer um pouquinho sobre o tema, os tempos da salvação, né? E eu quero já deixar a primeira base bíblica aqui. Romanos capítulo 8. Anote aí, por gentileza. Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 e 30. Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 e 30 da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Pastor, explica a gente aí, vamos explicar. 4 tempos aqui da salvação. Anote isso daí, por gentileza. 4 tempos da salvação, que eu vou citar agora especificamente o versículo 30. 4 tempos da salvação. Primeiro, predestina. Segundo, chama. Terceiro, justifica. Quarto, glorifica. Predestina, chama, justifica, glorifica. Mais uma vez, predestina, chama, justifica, glorifica. Pastor, o que o senhor quer dizer? O que a Bíblia está querendo dizer com predestina? O que é um predestino? É um destino pré-determinado. Então, primeiro tempo da salvação, ele nos dá um destino. E o nosso destino é aonde, meus amados? O céu. Aleluia. Ele nos dá um destino. Segundo, ele chama. Quando a Bíblia fala aqui que ele chama, é o que Paulo fala aos Efésios. Ele vivifica, ele dá fé, ele convence. A Bíblia não diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo e da justiça? Então, o que é o chamar? Predestina é que ele dá um destino, o céu. Chamar, ele vivifica o que está morto. Ele dá fé, ele convence, ele dá arrependimento. Você crê, isso é o chamar. Justifica, ele sendo justo, nos justificou, meus amados. Ele justifica, ele sendo justo. Ele nos justificou. Então, olha, eu vou comentar mais esses pontos aqui. Eu vou começar aqui pelo ponto da justificação, que é uma palavra mais difícil, né, da gente, não é de muito feitio a gente usar na igreja. Talvez existe alguém aqui que vai ouvir essa parte e vai ficar assim, mas o que é justificar? Então eu vou começar aqui nesse ponto da justificação. Então, desses 4 tempos aqui, nessas 4 verdades que eu disse agora, que é predestina, chama, justifica e glorifica, nós temos também 3 momentos da salvação. Qual que é os 3 momentos da salvação? Preste atenção nisso. Elias, eu tenho 3 momentos da salvação na minha vida. Você que está me ouvindo, tem 3 momentos da salvação na sua vida. Primeiro momento, você foi salvo. Anota isso, anota. Você foi salvo, é o primeiro momento da salvação na sua vida. Você foi salvo, passado. Segundo momento da salvação na sua vida, você é salvo. Primeiro, você foi salvo. Segundo, você é salvo. Terceiro momento, você será salvo.
Que isso, pastor? Eu vou te falar já o que é isso tudo aí. Os 3 momentos da salvação. Você foi salvo, você é salvo e você será salvo. Então, vamos voltar agora. Nós fomos justificados. Eu estou dizendo que você foi salvo. Então, você foi justificado. Esse é o verbo da salvação no passado. Você foi justificado. Então, em qual momento da salvação que eu fui salvo? Nós fomos justificados. Então, o que é a justificação? Justificação não é a mesma coisa que perdão. É muito mais do que perdão, meus irmãos. Como Pai bondoso, né? Deus como Pai bondoso, Deus nos perdoa. Mas como justo juiz, Deus nos justifica. Olha a diferença. Como Pai celestial, Ele nos perdoa. Mas como justo juiz, Ele nos justifica. Olha, os teólogos, eu notei uma coisa muito linda aqui. Os teólogos wesleyanos, Wharton Willey e Paul Cubiston, não sei se pronuncia assim, definem assim a justificação. A justificação é aquele ato judicial ou declarativo de Deus, pelo qual considera os que com fé aceitam a oferta propiciatória de Jesus Cristo como absolvidos dos pecados, libertados da pena e aceitos como justos diante de Deus. Oh, glória! Meus irmãos, a Bíblia fala que o diabo é o acusador da nossa alma. Quando a Bíblia fala que no passado nós fomos justificados, a Bíblia está me dizendo que quando Jesus morreu há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, quando ele morre, ele nos salvou lá. Calma, é muita coisa. Coloca a mente aí para funcionar. Lá atrás, no passado, 2024 anos atrás, quando Jesus morre na cruz, ele nos justifica. Então lá atrás, com a morte de Jesus, nós já fomos justificados, nós já fomos salvos. Como o diabo é acusador, e ele nos acusa do pecado, nos acusa do que nós fizemos, nos acusa de todo tipo de mazela, no tribunal de Deus, que ele é o justo juiz, e a palavra, diz a Bíblia, que a palavra nos julgará naquele último dia, não a nós, mas os ímpios. Então, quando a Bíblia fala que nós somos acusados por Satanás, no tribunal, que o justo juiz é Deus, com a morte de Jesus, ele nos justificou, ele libertou da pena. O apóstolo Paulo fala assim, olha, toda cédula de dívida foi cravada na cruz do Calvário. Imagine você que você tem um processo na justiça. Imagine você que você abriu um processo na justiça e você colocou advogado e tudo mais, e o processo está caminhando ali pela justiça, está discorrendo e você está preocupado e tudo mais. Quando Jesus morre na cruz, é decretado a sua justificação, a sua absolvição. Aquilo que era para eu ser condenado naquele tribunal, quando Jesus morre, nós não somos mais condenados, porque Jesus anulou a dívida, pagou a dívida. Eu vou comentar mais um pouquinho aqui. Tem um sujeito aqui, teólogo também, que chama Walter Brunelli. Ele fala que justificar é declarar justo e não tornar justo. Escreve. Justificar é declarar justo, não é tornar justo. Há uma diferença. Tornar-se justo é um processo gradual que está a cargo da santificação. Olha para você ver. Quando Jesus me declara justo, eu ainda continuo nesse corpo aqui de carne e osso. Eu não virei anjo. Eu não parei aqui. Eu não estou propenso ao pecado. Mas ele me libertou do domínio do pecado. Ele me declarou justo. Então, justificar é declarar justo, não é tornar justo.
Então, o tornar-se justo é um processo gradual, diário, dia a dia, de santificação. Irmãos, isso precisa ficar muito bem entendido, porque quando Deus nos declara em sua suprema corte como justificados, isso não significa que Ele nos tornou sem pecado. Olha, não significa que Deus nos tornou sem pecado, procedendo uma mudança moral absoluta na nossa vida. Mas que Ele nos declarou justificados por causa da justiça de Cristo, manifesta no Calvário, que foi imputada sobre nós, pecadores. Olha, no sermão Justificação pela Fé, de John Wesley, no século XVIII, que foi um grande avivalista, eu também sou apaixonado com John Wesley, ele tratou essa questão da justificação falando o seguinte: o que é ser justificado? O que é justificação? Ele responde, é evidente. Das observações já feitas, a justificação não consiste em tornar um indivíduo realmente justo ou reto. Isso é a santificação, que é, na verdade, o fruto imediato da justificação. Mas, não obstante, é um dom distinto de Deus e de natureza totalmente diferente. A primeira, ou seja, a justificação, implica no que Deus faz por nós através do seu Filho Jesus. E a outra, que é a santificação, implica no que Deus faz em nós pelo Espírito Santo. Assim, embora o termo justificado ou justificação apareça algumas raras vezes com um sentido tão amplo que inclui também a santificação, no entanto, no uso geral, distingue-se um do outro. Tanto Paulo como nos demais escritores afirmam isso. Então, meus amados, justificação é o pagamento da dívida que Jesus fez na cruz do Calvário. No processo judicial da condenação, nós fomos justificados, nós fomos absolvidos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, lá no passado, Jesus, Ele nos santificou, Ele nos justificou. Então, nós fomos salvos no passado. Pastor, mas o senhor disse que além do fomos salvos, ou seja, do fomos justificados, nós também somos salvos. Então aí que você vai anotar agora o segundo momento da salvação. O primeiro é no passado, fomos justificados, fomos salvos. O segundo é no presente, nós somos salvos, nós somos santificados. Anote isso daí. Nós somos santificados. O primeiro é fomos justificados. O segundo é somos santificados. Por quê, pastor? Por que é diferente? Porque a justificação se deu lá atrás quando Jesus morre. Mas a santificação, ela se dá agora, no meu dia a dia, no meu hoje. Anote aí, Hebreus capítulo 10, versículo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Depois nós vamos ler o 14 também. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 10 e depois o 14. A Bíblia diz assim: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todos. Versículo 14. Porque, por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Irmãos, diariamente nós buscamos a santificação. No dia a dia, Ele nos salva no domínio do pecado. Eu disse uma vez na igreja que antes nós éramos escravos do pecado, mas nós fomos justificados e nós somos santificados. Ou seja, nós deixamos de ser escravos do pecado para ser escravos de Cristo. Então, o processo da salvação começa lá no passado, quando Jesus morre por nós. E ele continua no meu presente, porque todo dia ele nos santifica. Eu não parei de pecar, eu não parei de errar, eu não deixei de ser pecador. Eu não deixei de ser. Talvez a pessoa pense assim: pastor, mas como assim eu não deixei de ser pecador? A Bíblia fala que quando nós éramos pecadores, a Bíblia está falando de prática do pecado. Nós não somos pecadores no que tange a prática do pecado. Entenda isso. Nós não somos pecadores no que tange viver em pecado, prática do pecado. Pecar conscientemente todos os dias, iniquidade, isso daí nós não somos mais.
Por quê? Porque a própria Bíblia fala que aquele que é de Deus não vive pecando. Ou seja, Jesus, ele nos libertou do domínio do pecado. Então o pecado não tem mais domínio sobre nós. Ah, entendi, pastor. Não, então nós não somos mais pecador. Ah, então eu vou deixar uma base bíblica para você aí. Anote aí, Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Anote aí, carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 7. Anote aí, anote aí. Anote aí, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 14 em diante. Romanos, capítulo 7, versículo 14 em diante. Pastor, então eu não sou mais pecador, né? Porque Jesus já me libertou do domínio do pecado, então eu não sou mais pecador. Agora eu sou o bambambam. Na prática do pecado, nós não somos pecadores. Nós somos libertos do domínio do pecado. Nós somos justificados e estamos sendo santificados. Somos um povo santo, irrepreensível, certo? Mas e aí, pastor? Então agora eu não peco mais. Vamos ler Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Isso aqui é Paulo que está falando, hein? Isso aqui é Paulo que está falando. O sujeito escreveu quase metade do Novo Testamento. O meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Versículo 16. Ora, se faço o que eu não quero, consigo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Calma, eu vou repetir isso aqui. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito é vida. Em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o que Paulo está falando? O que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero, eu estou sempre fazendo. Porque na minha carne não habita bem, não habita bem nenhum. É aqui que é o ponto. Jesus nos santifica. Só que essa carne, você já ouviu aquela frase assim, a carne não converte? Você já ouviu essa frase? A carne não converte. É a pura verdade. É a pura verdade. Martinho Lutero fala que ele, no batismo, ele enterrou o velho homem. Ele matou o velho homem. Só que o velho homem tenta ressuscitar todo dia. Glória! Então, essa carne, nessa carne aqui, carne, osso, sangue, não habita bem nenhum. Paulo está falando assim, que a minha mente eu quero fazer a lei e tudo mais, mas os meus membros têm pecado. Eu não consigo fazer o que eu quero. Mas nenhuma condenação há em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele nos justificou. Porque Ele nos santifica. Embora a gente ainda peque, mas peque por acidente. Como eu disse naquela aula. Peque por acidente. Não uma vida de pecado consciente, cotidiano. É diferente. Então, esse é o ponto aqui. Nós continuamos pecadores no quesito de... A carne ainda peca.
A carne está ainda pecando, tendo a possibilidade de pecar. Porém, nós somos livres, não do pecado, mas do domínio do pecado. O próprio apóstolo João diz naquele versículo que se alguém fala que não peca, já está pecando porque mente. Então, esse é o ponto. Então, nós fomos salvos no passado, fomos justificados. Nós somos salvos no presente, porque nós somos santificados. E nós seremos salvos no futuro, porque seremos glorificados. Olha o que eu li lá atrás. Ele chama, justifica, glorifica. Aí eu repeti aqui agora, eu coloquei outros pontos. Ele justifica, ele santifica e agora ele glorifica. Pastor, qual que é a base bíblica? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, anote aí, que eu já estou caminhando já para a conclusão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao 57. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 até o 57. A palavra do Senhor diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos vamos morrer. Nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porém, convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Sabe quando? Quando nós seremos salvos, irmãos? Quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Pastor, o que é isso? Quando esse corpo que é mortal, finito, que adoece, que sente sede, que sente fome, esse corpo que é corruptível, ser revestido da incorruptibilidade, ou seja, recebermos um corpo glorificado, que não cansa, não sente dor, um corpo que não morre, não acaba, não envelhece. Meus irmãos, nós seremos salvos no futuro, quando Deus nos salvar de fato. A salvação é completada nos céus. A salvação começa na eternidade, quando Jesus desce da eternidade para o tempo. E ela é terminada, concluída, completada na mesma eternidade. Porque Jesus sai de lá, morre na cruz, nos justifica, hoje nos santifica com o Espírito Santo e nos arrebatará, nos levará para os céus. E quando formos glorificados, o nosso corpo ser glorificado, ele nos levará novamente para a eternidade. E aí sim, a salvação é concluída. Então, nós fomos salvos quando ele nos justificou na cruz. Nós somos salvos quando o Espírito Santo nos santifica dia a dia para fugir do pecado. E nós seremos salvos quando ele nos levar para o céu de glória. Aleluia! Louvado seja Deus. Então agora nós conseguimos entender melhor o texto de Mateus capítulo 24, versículo 13. Depois de tudo isso que nós falamos aqui, você consegue entender agora melhor Mateus capítulo 24, versículo 13. A Bíblia diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, depois de tudo isso que é falado, você entende que não é o perseverar que me salva, é eu ser salvo que eu persevero. Pegou? Diante de tudo isso que foi falado,
Eu não vou perseverar para ter mérito e falar assim, não, eu vou até o fim porque eu vou chegar no céu e bater no peito e falar assim, eu fiquei. Não, é Deus que te sustenta. Você fica até o fim porque Deus te segura, porque Deus te guarda, porque Deus te mantém de pé. Porque se o Espírito Santo me abandonar agora, eu caio, eu saio dos caminhos do Senhor, eu vou procurar o pecado, eu vou procurar o mundo, eu vou me lambuzar na lama do mal. Se Deus me abandonar, meus irmãos, não tem esse e nem essa que vai continuar buscando a Deus porque Ele é o top, Ele é o bom. Então eu não persevero simplesmente, eu vou perseverar porque eu quero, eu persevero porque eu sou salvo. Pastor, mas o texto está dizendo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Exatamente, você conhece quem é salvo, porque ele persevera até o fim. Aquele que não é salvo, ele não persevera, ele não subsiste, ele não continua. E eu imagino que isso aqui ficou bem claro. Mateus 24:13, eu imagino que essas explicações, porque olha para você ver, a Bíblia se completa, não há contradição, não há contradição. A Bíblia se completa, então quando você vai completando, é a terceira forma de interpretação de texto que eu passei para os irmãos, cruzando textos. Quando você vai cruzando textos, com textos, você vai montando uma história só e não há contradição. Eu vou concluir, meus irmãos, e na conclusão aqui eu vou soltar uma polêmica. Eu vou soltar o pino da granada aqui nessa conclusão. E segura aí, porque daqui a pouco vem as perguntas e a tampa da chaleira vai voar. É antibíblico afirmar que o centro da salvação é o homem. É antibíblico afirmar que o centro da salvação é o homem. Deus não está, meus irmãos, no canto da sala assistindo o homem ser o protagonista e decidir o futuro. Não. Deus não é aquele que está sentado no canto da sala comendo uma pipoca e assistindo. Vamos ver agora o que o homem quer fazer. Vamos ver agora o que o homem decide. Vamos ver agora o que o homem quer. Será que ele quer ir para o céu? Será que ele não quer? Será que ele quer ser salvo? E o homem lá no centro, aquele pináculo, aquele ego, aquele egocentrismo, aquele culto humanista, né? Vamos ver o que o homem decide sobre o futuro. Não, meus irmãos. Um dia desse eu ouvi um podcast, um moço falando assim, Deus me dá a caneta para escrever a minha história, e eu que escrevo a minha história com a caneta, Deus é apenas o editor da história. Meus amados, não sejamos prepotentes, não sejamos orgulhosos, não sejamos soberbos. Não tem caneta nenhuma na minha mão, a caneta não saiu da mão de Deus, glórias ao Senhor. A caneta não saiu da mão de Deus, o comando não saiu da mão de Deus. Deus não está no canto da sala assistindo o homem agir. É Deus que age, é Deus que faz, é Deus que salva, é Deus que levanta. Meus amados, Deus não está observando a história, é Ele que faz a história. Deus não está com o futuro em aberto. E isso daí, meus irmãos, é uma heresia. Esse futuro em aberto, o termo para isso é teísmo aberto. Esse teísmo aberto, né? Que tudo pode acontecer. O futuro está em aberto. Eu costumo falar que é o fim de ano da Globo, né? A festa é sua, a festa é nossa. É de quem quiser, de quem vier. E tal. O futuro está em aberto. Tudo pode acontecer. Tudo pode mudar. E Deus está lá no céu se assustando com as ações do homem. E agora? Quem poderá nos defender? E agora? Nossa, eu não estava esperando que o Joãozinho ia fazer isso. E agora? Tem pregador que prega que Jesus descer do céu é o plano B de Deus. Meus amados, não sejamos prepotentes. Nós não estamos no plano B, nem no C, nem no D. Nós continuamos no plano A. Nada saiu da vontade de Deus. Nada saiu do controle dos céus. Deus é soberano a
tudo e a todos. Não há homem nascido de mulher, ou que vá nascer, que possa peitar a vontade soberana e toda poderosa do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo disse: Deus não se deixa escarnecer, todavia tudo que o homem plantar, certamente colherá. Meus irmãos, não tem essa historinha, né, da coisa, aí o homem mudou o percurso. Oh, meus amados, a caneta está na mão de Deus. E eu falei que eu ia soltar uma polêmica aqui para acabar. Então eu vou soltar uma polêmica aqui, já que a gente está falando de salvação. Na última aula eu soltei uma polêmica, né, que eu falei do livre-arbítrio. Inclusive, deixa eu olhar no grupo aqui se tem algum versículo aqui do livre-arbítrio, se alguém mandou algum versículo aqui. Não, eu acho que não teve nenhum versículo aqui falando de livre-arbítrio, né, meus irmãos? Que pena. Sabe por que não tem? Porque livre-arbítrio é um termo da filosofia, não da teologia. É um termo humanista e não teólogo. Você sabe por que livre-arbítrio não tem na Bíblia? Porque ele não veio da Bíblia. Então vá lá. Eu vou soltar a granada aqui agora. Daqui a pouco vem as perguntas. Não existe essa história de apaga, escreve nome em livro da vida. Apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, escreve. Ué, que é isso? Que é isso? Se eu falo que Deus está, Deus ou anjo, né? Tem gente que fala que tem lá um anjo que apaga e que escreve, é o anjo da papelaria divina, né? Ele apaga, escreve, apaga, escreve. Meus irmãos, se eu falo que Deus anotou um nome, não sabendo que seria apagado, ou que Deus apaga um nome, não sabendo que seria escrito novamente, eu estou matando a onisciência de Deus. Eu estou dizendo que Deus não conhece o futuro. Eu estou dizendo que Deus não sabe o futuro. Pastor, mas tem base bíblica para isso? Anota aí, Apocalipse 13:8. Aqui é para terminar agora, hein? Apocalipse 13:8. A palavra de Deus diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ó, Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Isso fala de eternidade. Quando ele se despiu da sua glória, que nós fomos justificados. Os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Pastor, mas a Bíblia está falando aí que o Cordeiro foi morto. Não está falando nada de nome do livro da vida. Apocalipse 17:8. Anota aí. Apocalipse 17:8. A palavra de Deus diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Vamos colocar na parte aqui, ó. Cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Peraí. Os nomes foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. O texto de Apocalipse 13 fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Agora Apocalipse 17 está dizendo que os nomes foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Uai, pastor, peraí, você está me dizendo... Eu estou te dizendo não, né? A Bíblia que está te dizendo. Você está me dizendo que a Bíblia está dizendo que quando eu confessei a Cristo, o meu nome não foi escrito no livro da vida? Não. Ué, como assim? Ele já foi escrito desde a fundação do mundo. Meu irmão, você serve um Deus que é onisciente. Você serve um Deus que enxerga passado, presente e futuro como sendo uma coisa só. Você acha mesmo que Deus fica lá, apaga, escreve? Ô meu amado, Efésios capítulo 1, versículo 4, esse versículo eu falei na outra aula. Efésios capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ô gente, é Bíblia, hein? É Bíblia. Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então peraí, Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Os nomes escritos no livro da vida foi desde a fundação do mundo. E ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Irmãos, não tem essa história de um Deus que não é onisciente, de um Deus que não sabe o futuro
que está escrevendo e apagando, escrevendo e apagando, e quem está no controle da história é o homem, você notou, né? Quem está o protagonista do negócio todo aí é o homem, porque o homem fala assim, não quero, aí Deus risca. Agora eu quero, aí Deus põe. Quem está comandando é quem? É o homem. Quem está comandando é o homem. Não quero mais não, aí Deus risca. É igual que você pegar aquelas margaridas e ficar assim, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Eu estou para te falar que não é o homem que comanda o céu, mas é os céus que comandam a terra. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vou deixar essa polêmica no ar e eu quero fazer uma oração para nós abrirmos para as perguntas. Deus, nós te louvamos pela aula de hoje. Te louvamos, Senhor amado, por essa noite sobre os tempos da salvação. Te louvamos, Jesus, e nós te damos glória. Jesus, eu te glorifico tanto, porque eu não teria condição de me salvar e o Senhor me salvou. Eu estava morto em delito e em pecado, e o Senhor foi até a minha vida e a vida dos irmãos e vivificou a vida deles. Jesus, eu te glorifico, porque as minhas obras não me salvam, mas uma vez que o Senhor me salva, eu tenho obras de salvo. Jesus, eu glorifico o teu nome e eu te dou graças, porque se a salvação, por um momento, se ela dependesse de mim, por um momento, eu não seria salvo. Mas eu glorifico o teu nome, porque aquele que começou a boa obra em mim é fiel para concluir a obra que começou. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém.